No coração do livro do Apocalipse, um dos textos mais misteriosos e fascinantes da Bíblia, encontramos uma cena enigmática que intriga estudiosos e leitores há séculos. Por que 4 anjos poderosos estão presos no grande rio Eufrates, aguardando um momento exato para serem soltos? O que isso significa para o fim dos tempos? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério, explorando o contexto bíblico, o simbolismo e as implicações profundas dessa profecia. Prepare-se para uma jornada que nos levará das páginas sagradas às fronteiras espirituais que moldam o nosso mundo. Tudo começa no capítulo 9 do Apocalipse, quando o 6º anjo toca a sua trombeta. O apóstolo João, que recebe essa visão extraordinária, ouve uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. A ordem é clara e direta. Solta os 4 anjos que se encontram amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esta não é uma ordem qualquer. Ela desencadeia uma série de eventos de proporções catastróficas que fazem parte dos juízos divinos sobre a terra. O texto nos diz que esses anjos estavam preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano específicos, com a missão de matar a 1/3 parte da humanidade. A primeira pergunta que surge é: por que esses anjos estão presos? A palavra grega usada para amarrados sugere uma restrição poderosa, uma contenção deliberada. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao caos aparente dos juízos do fim dos tempos, nada acontece por acaso. Deus está no controle absoluto. Esses anjos, sejam eles caídos ou seres celestiais encarregados de uma tarefa terrível, não podem agir um segundo antes ou depois do tempo determinado pelo Criador. Eles estão sob a soberania divina, aguardando o momento preciso em que sua libertação se encaixará no grande plano profético de Deus. Essa prisão é um testemunho do controle meticuloso de Deus sobre a história e sobre todas as forças espirituais, visíveis e invisíveis. Agora, vamos analisar a localização, o rio Eufrates. Por que ímeno lá? Na geografia bíblica, rios frequentemente marcam fronteiras, e o Eufrates não é uma exceção. Historicamente, ele era a fronteira oriental da Terra Prometida, a linha que separava o povo de Israel das grandes potências e impérios pagãos do leste, como a Assíria e a Babilônia. Esses impérios não eram apenas inimigos políticos, eles representavam forças espirituais e ideológicas que se opunham a Deus e ao seu povo. O Eufrates, portanto, é um local de imenso significado simbólico. Ele representa a barreira entre o reino de Deus e os domínios de seus adversários históricos. Prender os anjos ali sugere que eles estão ligados a essas forças inimigas, contidos na fronteira, até que a permissão divina seja dada para que avancem e executem o juízo. É como se uma antiga linha de frente espiritual estivesse prestes a ser rompida. Além disso, o Eufrates está ligado a eventos cruciais da história humana. Próximo às suas margens, segundo a tradição, estava o Jardim do Éden, o lugar da primeira rebelião humana. Também foi na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que a Torre de Babel foi construída. Um símbolo da arrogância e da rebelião da humanidade contra Deus. Portanto, o rio Eufrates é um palco histórico de conflitos entre Deus e as forças que se opõem a ele. Ao situar a prisão desses anjos nesse local, o Apocalipse conecta o juízo final com as raízes mais profundas da rebelião humana e da oposição espiritual. A libertação deles a partir dali simboliza a liberação de forças destrutivas que estiveram contidas desde tempos antigos, agora soltas para cumprir um propósito divino nos últimos dias. Quem são exatamente esses 4 anjos? A Bíblia não nos dá seus nomes, mas sua função é clara. Eles são agentes de destruição. O texto diz que eles são soltos para matar 1/3 da humanidade. A escala desse juízo é espantosa e nos mostra que eles não são mensageiros comuns de boas novas. Muitos teólogos acreditam que se tratam de anjos caídos, demônios de alta patente, que por causa de alguma rebelião ou pecado específico, foram aprisionados por Deus até o momento certo. Essa interpretação se alinha com outras passagens bíblicas, como em Judas e 2 Pedro, que falam de anjos que pecaram e foram mantidos em prisões de escuridão, aguardando o juízo. Se for esse o caso,
Sua libertação representa um momento em que Deus usa até mesmo as forças do mal para executar seus propósitos soberanos de juízo. Outra interpretação vê esses anjos não necessariamente como demônios, mas como seres celestiais poderosos, cuja natureza é executar a justiça divina, por mais severa que ela pareça. No Antigo Testamento, vemos anjos cumprindo missões de destruição, como o anjo que passou pelo Egito na Páscoa. Nessa visão, eles são instrumentos neutros do poder de Deus, executando ordens sem questionar, como parte do exército celestial. Independentemente de serem anjos caídos ou celestiais, o ponto central é o mesmo. Eles são servos do plano de Deus, e sua libertação é um ato judicial divinamente ordenado. Eles são a personificação de um juízo que foi preparado e cronometrado com precisão celestial. A descrição que se segue à libertação desses anjos é aterradora. João descreve um exército de 200 milhões de cavaleiros. Os cavalos têm cabeças como de leões, e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. Essa linguagem altamente simbólica descreve o poder destrutivo avassalador que é liberado. Não se trata de um exército humano convencional, mas de uma força sobrenatural, demoníaca. O fogo, a fumaça e o enxofre lembram a destruição de Sodoma e Gomorra, um juízo divino clássico sobre a impiedade. Esses anjos, ao serem soltos, comandam ou liberam esse exército demoníaco sobre a terra. O resultado é a morte de 1/3 da população mundial, um cataclismo sem precedentes. É crucial entender que, mesmo nesse cenário de destruição, o propósito de Deus não é apenas punir. Os juízos do Apocalipse, incluindo este, têm um propósito redentor: levar a humanidade ao arrependimento. No entanto, o texto revela uma verdade trágica. Após essa praga devastadora, o restante da humanidade, os que não foram mortos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles continuaram a adorar demônios e ídolos e não se arrependeram de seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade e roubos. Isso mostra a profundidade da dureza do coração humano. Mesmo diante da manifestação mais clara e terrível do juízo divino, a rebelião pode persistir. A libertação dos anjos no Eufrates serve, portanto, não apenas como um ato de juízo, mas também como uma revelação da condição espiritual da humanidade sem Deus. O que essa profecia significa para nós hoje? Primeiramente, ela é um lembrete poderoso da soberania de Deus. Vivemos em um mundo que parece cada vez mais caótico e fora de controle. Guerras, desastres naturais e crises políticas podem nos fazer sentir que a história está à deriva. No entanto, a imagem dos 4 anjos amarrados, esperando a hora, o dia, o mês e o ano exatos, nos assegura que nada escapa ao controle de Deus. Ele tem um cronograma, e cada evento, por mais assustador que seja, faz parte do seu plano maior. Essa verdade não deve nos trazer medo, mas confiança. O mesmo Deus que segura esses anjos poderosos em correntes é o Deus que cuida de seus filhos e governa o universo com justiça e propósito. Em segundo lugar, essa passagem nos chama a uma reflexão séria sobre a nossa própria vida. Se o juízo é real e o tempo está nas mãos de Deus, como estamos vivendo? Estamos construindo nossas vidas sobre a rocha da obediência a Deus ou sobre a areia da rebelião e da indiferença? A tragédia descrita no Apocalipse não é apenas a destruição física, mas a recusa em se arrepender. A mensagem do Evangelho continua sendo um convite urgente para voltarmos para Deus, para nos arrependermos de nossos pecados e encontrarmos perdão e vida em Jesus Cristo, antes que o tempo da graça se esgote. O mistério dos anjos no Eufrates é, no fim das contas, uma história sobre o controle absoluto de Deus sobre o tempo, a história e todas as forças espirituais. É uma janela para a realidade do mundo espiritual que existe ao nosso redor e um lembrete solene da seriedade do juízo divino. Mas, acima de tudo, para aqueles que confiam em Deus, é uma reafirmação de que, não importa quão escuras as coisas pareçam, Ele está no trono. Aquele que prende e solta os anjos é o mesmo que nos prometeu: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
A nossa segurança não está na ausência de problemas, mas na presença constante do nosso soberano Rei. Obrigado por nos acompanhar nesta análise profunda. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que também se interessa por esses temas e não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como este. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações. Até a próxima.